Você já percebeu que vive pedindo mais abundância, mais dinheiro, mais amor, mais tempo para você mesma, mas quando a vida oferece essa oportunidade para você, você se encolhe? A pergunta que a Onda Encantada da Noite traz para você é: o que da vida que você já consegue sonhar cabe de verdade em você? Porque a gente diz que quer mais abundância e tudo o que isso significa, mas na hora de receber, vem uma culpa, uma desconfiança e um medo de não merecer. O tema dessa Onda Encantada vai mexer exatamente nessa programação. Uma programação que cria uma imagem interna de escassez que ainda governa o nosso modo de sonhar. Eu sou Cláudia Rato e aqui eu traduzo os códigos da lei do tempo, do Tzolk'in, agrego as influências astrológicas do momento e ancoro essa informação nos arcanos maiores do tarô. E viver junto comigo um processo de autoconhecimento, expansão da consciência e tirar a sua mente finalmente da programação da dor. Nos próximos 13 dias, você vai saber como que a Onda Encantada da Noite nos orienta a olhar para a abundância não como uma promessa mágica, mas como um processo de consciência. Quando eu trago as influências astrológicas também, eu ajudo você a perceber, por exemplo, que agora, com o movimento de Júpiter em conjunção com Vênus no signo de Câncer e em quadratura com a Lua, faz você questionar a sua vida no amor e nas finanças, porque você aumenta seu nível de desejo de abundância. E é nesse momento que a Terra começa a se dividir entre aqueles que estão conscientes ou praticando a consciência de si mesmo a todo momento e aqueles que estão inconscientes. Porque nesse momento que aumenta o seu desejo de abundância ou de felicidade no amor e nas finanças, é quando os distraídos vão entrar no jogo que antigamente era: eu trago seu amor de volta em 3 dias. E que hoje foi atualizado para: eu fiz isso e fiquei rico em 1 mês. Me siga para saber como você vai ficar rico também. Por isso que eu acho importante que mesmo nós, conscientes, quins despertos planetários, a gente precisa seguir a lei do tempo como orientação, sim. Mas eu acho importante a gente saber como que nós aqui estamos instrumentalizados quando recebemos essa informação. E quando eu digo instrumentalizados, é justamente a gente perceber como estão acionados os nossos 4 corpos, o nosso querer, sentir, pensar e fazer. Porque enquanto para nós aumenta essa sensação de que eu posso ter mais, para o outro aumenta para ele a oportunidade, eu posso vender mais. E tá tudo bem. Há os que compram, há os que vendem. E isso é muito bom, porque a gente acaba tendo acesso a uma gama muito maior de oportunidades e opções do que tínhamos antes. Agora, no mundo da dualidade, isso também pode ser ruim, porque eu posso me perder em todas essas ofertas se eu não tiver um centro, uma consciência de quem eu sou, para poder escolher efetivamente aquilo que é bom para mim neste momento da minha vida. Não posso deixar de destacar, por exemplo, a inovação que eu trago para esse canal a partir do YouTube. O que eu ofereço aqui é uma escola de tarô Tzolk'in para a expansão da consciência e ascensão. E ela é gratuita no nível dos inscritos que acionam o sininho. Toda Onda Encantada você vai receber aqui uma leitura psicológica dessa Onda Encantada, que é uma excelente orientação. E se você quiser se aprofundar, você se torna membro do canal nível 1 ou nível 2 e vai recebendo cada vez mais uma orientação mais personalizada com conhecimentos mais profundos. Mas aqui mesmo, do ladinho do meu canal, vai ter alguém dizendo para você: siga esse protocolo aqui para você se conectar com seu eu superior e entrar no fluxo da abundância e nunca mais precisar de mais nada. Tem. E é aí que eu acho que entra a maior revelação da Onda da Noite desse ponto de vista psicoespiritual. Veja bem, essa figura aqui, ela me surpreendeu com o nível de comunicação de uma mensagem importante que a Onda da Noite traz para agora. Perceba que é justamente a sombra que revela a silhueta do corpo. Isso é muito inteligente emocionalmente. Por quê? Porque a nossa sombra é única. Só nós sabemos ou não sabemos, mas a nossa inteligência do nosso sistema, do nosso complexo humano, é que jogou para os porões da sombra aquilo que em determinado momento da nossa vida a gente não tinha condição de lidar. Agora, o que é luz
É padrão, todo mundo vê, tá claro para todo mundo. São as regras sociais, as regras culturais, os padrões morais. Então, na verdade, o que nos revela na nossa individualidade e que, portanto, é a única parte de nós que pode trazer algo efetivamente original, se nós quisermos fazer da nossa vida uma obra de arte autoral, é a nossa sombra, são os nossos porões. E é aí que entra a orientação do tempo. Para a gente não fazer isso através da dor, sabe? Só quando dói, só quando você sofre, é que você põe a mão na testa e fala, ai meu Deus, né? E aí você vai procurar um Deus que, se você lê com D''eus, é na verdade aquilo que é de cada um. Aquilo que faz com que a gente se perceba como indivíduo, uma indivisível dualidade. Portanto, eu, só do lado da luz, não me revelo. Eu também, só do lado da sombra, não me revelo. Mas quando eu uno esses dois lados, a minha luz e a minha sombra, eu me encontro. E essa união não depende de um protocolo, não é um processo mágico, não é nada instantâneo. É do que eu não me canso de dizer e de chamar e de alertar você, é um processo. Eu te convido a seguir esse processo aqui e descobrir que a onda encantada da noite nos convida a olhar para a abundância de um jeito muito mais profundo. Não como dinheiro caindo do céu, nem como pensamento positivo com camiseta branca na beira da praia, e muito menos como aquela espiritualidade de consumo rápido que promete desbloquear a sua vida em 3 minutos, desde que você compre o método secreto antes da meia-noite. Aqui não. Aqui a gente vai olhar para a abundância como uma função psíquica, porque do ponto de vista psicológico, a noite não vem falar só de sonho bonito, mas ela vem perguntar que imagem interna de escassez ainda está governando a sua vida. Há mais de 30 anos eu caminho nessa ponte entre a psicologia e os sistemas simbólicos e oraculares do tarô, da Kabbalah e, mais recentemente, do Tzolk'in e do Sincronário das 13 Luas. E o que eu trago aqui não é previsão, nem promessa, nem receita pronta, mas um conhecimento que, se aplicado no dia a dia, abre o seu olhar para perceber tudo que sempre esteve aqui. É perceber que o tempo é uma função da psique divina, da inteligência cósmica, da qual a nossa inteligência e a nossa psique é um fractal. Então, nos alinharmos a esses códigos é justamente alinhar a nossa psique com a psique divina da inteligência cósmica. Isso faz toda a diferença e depende, da minha percepção, de uma tradução. Hoje, depois de 5 anos seguindo o Tzolk'in e depois de uns 3 anos realmente escolhendo as ondas encantadas para me orientar, eu posso dizer que eu me curei da ansiedade e do desânimo que beirava a depressão. Hoje em dia, eu não anseio mais pelo amanhã. Eu tenho um imenso prazer e me dá uma sensação assim de que delícia que é a aventura de viver, porque eu já consigo me manter no presente. É isso que eu ofereço para você aqui no nível gratuito. Se inscreve no canal, aciona o sininho, acompanha as ondas encantadas, se a minha linguagem fizer sentido para você, porque isso vai acontecer com você também. Até que você deseje algo mais profundo. Aí existe aqui a associação do canal, aonde a gente vai dando as mãos e formando um círculo que, na verdade, é uma rede de apoio para que a gente sustente essa consciência com mais leveza e menos esforço. Porque sim, a vida pode ser leve e abundante. Aliás, ela é leve e abundante, basta observar a natureza. A gente é que precisa se alinhar com isso. Então, pega seu chazinho, ajeita seu corpinho, respira profundo, que eu vou rodar a vinheta e te vejo já já. E se liga na vinheta que ela também tem mensagem para você. Você sente que há uma vida melhor para você viver, mas que parece que o tempo dela nunca chega, talvez seja apenas a sua maneira de contar o tempo que esteja te aprisionando. E sim, o tempo é uma dimensão e funciona com uma lei. Aqui a lei do tempo não é estudada como um objeto fora de você. Ela é vivenciada como um caminho de lapidação do ego e reconexão com Deus e a deusa natureza. Eu sou Cláudia Rato, professora, psicóloga, taróloga, mão elétrica azul a serviço da transição planetária.
Inscreva-se agora, ative o sininho e reconecte-se com o único tempo que realmente importa, o tempo da sua alma. Bem-vinda, bem-vindo ao Conexão Planetária. A noite, dentro da lei do tempo, é associada à abundância. E talvez essa onda tenha chegado agora para você, justamente para te mostrar aonde você pode estar confundindo a abundância com a permissão dos outros. Por isso, eu quero começar a levar você a fazer uma reflexão sobre esse momento que a gente está vivendo com uma pergunta. Você já teve a sensação de que falta alguma coisa? Não necessariamente dinheiro, não necessariamente amor, não necessariamente saúde, talvez até uma certa angústia. Pois bem, essa angústia é justamente um chamado de algo interno seu que ainda não foi nomeado, mas que justamente precisa da sua atenção e do seu mergulho para ganhar um nome e ser liberto e ser integrado em você, trazendo a você mais segurança pessoal, mais segurança interna. Mas o que a gente aprendeu na nossa sociedade? A fugir disso. Pelo amor da deusa, toma Doril que a dor sumiu. Vai fazer uma tarde de compras no shopping para você preencher esse vazio ou essa angústia aí dentro, porque você tem que estar sempre feliz, sempre de bem com você. E é aí que a gente costuma lidar com isso de uma forma a fugir disso. Muda de cidade, muda de trabalho, muda de aparência, muda de religião, muda de rotina, vai passar uma tarde no shopping consumindo coisas novas para poder se distrair desse chamado interno que pede a sua atenção justamente porque ainda não tem um nome. E é por isso que nada do que você for buscar fora de você vai curar essa sensação. E ela continua. E Jung dizia que muitas vezes aquilo que procuramos desesperadamente fora de nós é, na verdade, uma parte nossa, de dentro de nós, que ainda está perdida. Joe Dispenza, que é um neurocientista moderno, mostra que passamos a vida inteira condicionados a buscar no ambiente externo a emoção que acreditamos não possuir internamente. Já a Pamela Hikins, a autora do Tarô do Espírito, descreve a jornada iniciática como um retorno progressivo para dentro de si. Percebe? 3 autores diferentes. Jung, fundador da psicologia analítica, Joe Dispenza, um neurocientista moderno, e Pamela Hikins, uma escritora esotérica, dizendo a mesma coisa, todos apontando para a mesma direção, para dentro de você. Fora a leitura dos mestres esotéricos espirituais, de quem ouvimos até cansar que o mestre está dentro de você. E esse dentro é justamente escuro, é sombrio. Eu me lembro muito bem no dia que eu resolvi virar a chave de verdade para dentro. Foi um momento assim de quase revolta, que eu cansei de estudar, de conhecer, de ler, de aprender. E isso para mim soou um sacrilégio, como mão, conhecimento que ativa a cura. Como eu poderia fazer isso só fechando os olhos e olhando para dentro de mim num escuro onde eu não via nada, não enxergava nada, não sentia nada? Mas eu fui honesta comigo. E hoje eu desenvolvi essa linguagem, essa trilha interna, a ponto de me trazer uma segurança para não só realizar uma travessia, como conduzir outras pessoas a fazer essa mesma travessia e observar a velocidade com que as pessoas têm uma tomada de consciência e conseguem colocar isso em prática, alterando o destino das suas vidas, alterando a rotina das suas vidas, de uma forma como nós aprendemos a dizer na oração das 7 direções, que a sabedoria nos traga a ação correta para que façamos o que tenha de ser feito. E a gente faz e a gente economiza vida. Eu acho que isso que deve representar um milagre, né? A supressão do tempo que nós levaríamos entre uma investigação, uma tomada de consciência, uma ação e obter a consequência dessa ação. Tudo isso acontece como um milagre. A gente toma consciência, age e já vê a consequência daquilo nos libertando e nos levando à integração de parte de nós que estava ali dentro de nós, querendo a nossa atenção, e quando a gente finalmente, tá bom, venha, eu te dou atenção, tudo se resolve.
E veja, eu não estou falando aqui de atitude perfeita, não, nada disso. Eu estou falando de autoconhecimento e da sensação de presença e de segurança interna quando você se acolhe com consciência e transformando essa consciência com segurança em ação. É por isso que, com um olhar mais cuidadoso para a proposta de abundância que a onda da noite nos traz, é que eu sugiro que você troque toda vez que surgir a pergunta do que você precisa conquistar, use outra pergunta. O que dentro de mim está esperando para ser encontrado? Porque a noite, como todo quarto escuro, não vem ensinar você a ter mais, a conhecer mais, mas vem ensinar você a enxergar melhor. Então prepare-se, porque esse olhar aprofundado vai trazer para você quais foram os sonhos abortados ou quais são os conteúdos internos que ainda insistem em bloquear a sua autorrealização, não porque eles estão aí dentro te bloqueando, mas porque você está com preguiça de olhar para os seus porões para poder realizar os seus sonhos. A primeira pergunta que o selo da Noite Magnética traz para a gente nessa onda encantada é: quais foram os seus sonhos, talentos ou dons abortados durante a sua vida enquanto você se preocupava em atender a demanda fora de você? Porque ao longo da nossa vida, sem sombra de dúvida, desde os bancos escolares, nós aprendemos que a nossa singularidade, a nossa criatividade, ela não deve ser acessada nem expressada. Nós fomos educados a repetir aquilo que nos disseram que eram as respostas certas. Então, há um tesouro dentro de você, mas esse tesouro é um terreno desconhecido. Por isso, é preciso coragem para que você, quando sentir um desconforto, uma dor no corpo, uma enxaqueca, uma dor no ombro que nunca doía, de repente começou a doer, você ter coragem de ir ao encontro dessa dor e, principalmente, anotar a circunstância em que ela surgiu. Em qual situação essa enxaqueca apareceu, a dor no ombro, a dor lombar ou o mal-estar? Porque são sinais que o seu corpo está dando para você ajustar a sua direção no sentido do que a onda do cachorro nos mostrou antes, do seu auto-amor, da sua autoestima, para você ganhar em autoconfiança, para você integrar partes perdidas e esquecidas de você e ganhar mais segurança em ser quem você verdadeiramente é, porque é isso que vai trazer abundância para a sua vida, e não esses protocolos de faça isso em 7 dias e fique rico em 1 mês, né? Por favor. E veja que eu não estou falando aqui que essas doenças ou essas manifestações físicas corporais, elas serão curadas a partir do seu ajuste de direção. Não estou falando nada disso. Mas muitas vezes algumas doenças se instalam e quando as pessoas são obrigadas a fazer até uma cirurgia para se livrar dessas doenças, já ouvi inúmeras vezes: isso foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque foi a partir dessa cirurgia que eu despertei para uma determinada condução da minha vida que deveria fazer diferente. Então eu não estou dizendo que a gente pode substituir nenhum tipo de olhar médico para nós, mas começar a identificar, às vezes, pequenos sinais que, se a gente corrigir a direção, não precisa de se desenvolver lá na frente numa doença mais específica. De acordo? A semente no tom lunar, ela chega a ser cruel, porque ela pergunta: vem cá, as sementes, os dons, os seus talentos, os seus sonhos, você os plantou ou a sua semente ainda é a mesma que 30 anos atrás? Este é o desafio, é a polaridade. Coloca você olhando para fora de você, mas com a perspectiva da sua semente, dos seus sonhos. E veja, eu não estou falando semente de coisas materiais, eu estou falando semente da sua própria essência, do seu verdadeiro ser. Porque é natural, desde que a gente nasce, a gente precisa investir na criação de um personagem, desse ego, desse personagem, dessa persona, para se adaptar ao mundo aqui na Terra, como que é essa vida aqui na Terra.
Principalmente se você também é uma semente estelar que está recordando quem é você, né? Está lembrando que você está aqui em missão do despertar de uma nova cultura, de uma nova terra, de um novo mundo. Por isso você sente esse desejo de se aperfeiçoar, de se conhecer melhor. Então, quando você tem esse chamado interno, existe certamente um ser singular e intransferível pessoal aí dentro de você que quer se expressar com toda a sua verdade, por mais que a sua verdade seja algo absolutamente contra a cultura atual, o que é bom que seja, porque a cultura atual está levando o mundo ao fim, né? Estamos explorando os recursos naturais do planeta até o planeta não aguentar mais, guerras horrorosas. Então, se o seu ser interno, ele tem uma expressão singular, pessoal e intransferível que desafia a cultura atual, é sinal de que você está no caminho certo. Então, a semente lunar pergunta isso. Vem cá, você está plantando a sua semente? Ou você ainda está esperando o terreno fértil perfeito, a validação do outro, a aprovação dos que estão mais perto de você? E logo na sequência, a serpente elétrica vem lembrar que é preciso que você tenha prazer de viver. É preciso que você tenha prazer de ser quem você é. Então, se você ainda está naquele trabalho que é só um desprazer e um desgaste, se você ainda está naquele relacionamento que já deu o que tinha que dar, foi lindo, mas não serve mais, não te dá mais prazer, não te traz mais alegria, se você ainda não fez aquilo que você gostaria de fazer para poder ter mais prazer de ser quem você é, está na hora de fazer. Ou, se não conseguir fazer ainda, está na hora de encarar isso com consciência, com clareza e anotar no seu diário. Eu ainda não fiz aquilo que eu sei que vai me dar mais prazer de ser quem eu sou. Para que aí então você entenda que a forma da abundância trazida nesse propósito dessa onda encantada é esclarecida pelo selo do Enlaçador de Mundos. E o Enlaçador de Mundos fala de morte para abrir novas oportunidades no sentido de igualar justamente a energia entre o eu interior e o eu exterior. O eu que sonha, o eu cheio de porões, de sonhos abandonados, de talentos e dons esquecidos, para o eu que está aqui fora atendendo às demandas aqui de fora. Então é preciso que algumas identidades que foram criadas para atender às demandas aqui de fora morram, para poder dar espaço para uma personalidade mais alinhada com o seu verdadeiro ser, com seus dons, com seus talentos, com o seu lado mais livre. Então, se essas identidades não morrerem, não vai haver espaço para que as oportunidades surjam para o seu novo eu, um eu mais integrado, um eu mais verdadeiro, um eu mais autoral, como você quer na sua vida. Você não quer uma vida mais autoral? Você não quer viver uma vida mais com a sua cara do que com aquela cara de boazinha, que foi a boa esposa, ou aquela cara de caridosa e altruísta, como a sua religião sempre pregou que você precisava ser? Então, essas identidades, elas precisam morrer. E às vezes vale até um ritual, sabe? Aquele meu lado bonzinho, ou aquele meu lado muito preocupado. O meu lado era um lado assim muito preocupado em fazer a coisa certa, né? Então eu ficava quase que entrevistando as pessoas para tentar entender, entrevistando de uma forma muito sutil, mas eu fiz isso muito, tentar entender qual era a maneira certa de fazer as coisas, qual a maneira certa de se vestir, qual a maneira certa de falar, qual a maneira certa de se comportar, né? Porque eu acreditava, como boa aluna da escola, que se eu fizesse a coisa da maneira certa, eu ia ser validada, respeitada, amada e finalmente teria espaço para eu acontecer na minha vida, né? Doce ilusão. Então, essa identidade dessa Cláudia que ficava querendo sempre fazer a coisa perfeita, a coisa certa, teve que morrer para dar espaço para uma outra que não é tão perfeccionista assim, mas é muito mais verdadeira, muito mais original. Então, essa onda encantada da noite, ela vem mesmo trazendo o negativo da foto, sabe? O que está no negativo da foto?
né? A semente que não foi plantada, o prazer que não foi vivido, as identidades que estão aí dentro esperando morrer, algumas aqui fora, para você poder se expressar, porque aí sim você vai chegar na quinta força dessa onda, que é a mão, que é o conhecimento que realiza a cura. Mas esse conhecimento não é o conhecimento dos livros, não é o conhecimento dos estudos, é o autoconhecimento. Lembra? A foto no negativo. E aí, só aquelas pessoas que realmente estiverem decididas corajosamente a perceberem que você é o oráculo, que você é quem você esteve esperando esse tempo todo, é que daqui para diante seguem na leitura selo a selo e acompanhando pelos seus diários. Então, de agora para diante, a conversa é dentro da Escola de Tarot Tzolk'in para o autoconhecimento. E eu espero você. Nível 1, conexão terapêutica, a gente faz a leitura selo a selo e no Caminhante do Céu Cristal, nós fazemos dentro do grupo do WhatsApp a partilha de como nós vivenciamos essa onda encantada a partir das nossas próprias autodescobertas, autobuscas e experiências vividas. Então, nós nos apoiamos mutuamente sem que ninguém interfira no processo do outro, mas só saber que o outro também está vivendo esse processo de autodescoberta é uma força, é um suporte muito grande para nós seguirmos nessa jornada que, no mínimo, é uma jornada corajosa, mas que cada passo dado é um passo dado que traz mais autoestima, mais segurança e principalmente a nossa meta aqui no canal, que é mais felicidade, mais prazer em ser quem somos. Porque, como eu sempre digo, um ser humano feliz não faz mal a ninguém. Então, boa onda encantada da noite para vocês e eu espero saber como tudo isso está chegando aí nos comentários. A gente continua essa conversa lá. Gratidão, namastê e em Lakesh. Eu sou um outro você. Eu te espero no próximo encontro. Até lá, observe os seus dias com carinho.